estamos começando mais um programa Dica Animal. E a pedidos, já que vocês ficaram tanto me perguntando sobre filhotes. Júnior, meu cachorro faz as coisas fora do lugar, meu cachorro destrói tudo, eu não consigo passear com meu cachorro. Uma infinidade de perguntas que eu não tinha o conhecimento ou a técnica para responder. No programa de hoje você vai aprender tudo isso e muito mais. Então, conforme prometido, no programa de hoje nós iremos falar sobre comportamento, educação e até mesmo passeios com o seu cãozinho que não gosta. E para isso eu convidei a Keké Vaz. Seja muito bem-vinda, é treinadora, especialista em comportamento. O que mais, Keké? Se apresente para o nosso público. É isso aí, eu sou adestradora de animais, eu sou fundadora da empresa Sucesso Pet. E estou aqui para trazer informações para vocês, para ajudar vocês a terem uma convivência mais equilibrada, mais harmônica com os seus pets. E vamos lá, vamos começar. Então, já vou logo de cara fazer a primeira pergunta, que é o que mais me perguntam na rua e eu já sofri com isso também. Por que que o meu cãozinho faz as necessidades fora do lugar? Bom, primeiro, quando o seu cãozinho chega na sua casa, ele precisa saber que existe um cômodo da casa e que existe uma superfície. Certo. Os cachorros, eles são capazes de aprender tudo, mas precisa estar tudo muito claro. Tudo que eles podem fazer e tudo que eles não podem fazer. Então eles precisam primeiro, nós como os tutores, colocar um lugar, por exemplo, uma varanda, uma lavanderia e a superfície. Pode ser um tapetinho higiênico, se você tiver um quintal, pode ser o seu quintal, uma grama, mas precisa estar tudo muito claro para ele. Não pode ser tapetinhos espalhados pela casa inteira, tem que ficar tudo muito claro e a gente tem que ensinar e levar nosso cãozinho naquele local. Então, por exemplo, vamos supor que eu adquiri lá, sei lá, um cachorrinho, filhote, com, sei lá, 60 dias, né? Que normalmente, mesmo de adoção ou de quem compra, é essa faixa de idade. É uma idade legal para vir para casa. Beleza, peguei esse cãozinho, moro em apartamento, tem uma varandinha lá, tem uma lavanderia, mas eu passo a maior parte do dia trabalhando. Como que eu vou fazer para explicar para o meu cãozinho que é aquele cantinho que ele tem que fazer? Ótima pergunta. Aproveita o seu final de semana que você pode fazer esse treino com o seu cão. E é muito fácil. Os filhotes, eu costumo falar, os filhotes eles estão com o HD zerado. Vamos comparar um computador. Eles estão com o HD deles, estão com a memória deles zerada. Então tudo que for ensinar é muito tranquilo. Pega o final de semana, o que a gente precisa ter em mente que é assim. Lembra que eu falei que cães podem e não podem fazer as coisas. Então a gente trabalha bastante com a ideia deles terem um pouquinho de restrições para depois eles terem liberdades na casa toda. Então é bacana se a pessoa puder, depois que ela escolhe o ambiente e a superfície, geralmente as pessoas que moram em apartamentos, em casas, têm optado muito pelo tapete higiênico. Então elas adquirirem também um cercadinho para esse cachorro. E assim, animais de uma forma geral, os animais domésticos, cães, eles fazem xixi e cocô em horários muito prováveis. Então assim que eles acordam, assim que eles se exercitam e depois que eles comem. Então esses horários são batata que eles vão lá e isso para qualquer um? É uma rotina, o HD deles já funciona, o organismo deles já funciona. Isso serve para cachorros adultos e para cachorros filhotes, tá? Eles comem e por isso é muito importante também ter o horário, a disciplina de se alimentar no horário certo. Porque daí fica mais fácil treinarmos o xixi e cocô no local certo, tá? Então é muito bacana ter um cercadinho. E aí o que nós fazemos? Nesses horários,
quando o filhote fizer, ou o cachorro até maior, fizer o xixi e cocô no lugar errado, a gente molha o próprio tapetinho dele, tá? E leva naquele local do cercadinho. Então, peraí, só para eu entender, ele fez a urina fora do tapetinho, eu vou umedecer aquele tapetinho e levar para onde eu quero com a própria urina dele. Com o próprio cheiro dele, tá? Tá. Com o próprio cheiro. Mas assim, é legal ter mais de um tapetinho, não é legal ter apenas um tapetinho naquele local. Nesse momento de adaptação. Exatamente, ele precisa. Nós queremos que os nossos pets eles acertem e não que eles errem, tá? A gente quer muito mais reforçar positivamente aquilo que eles fazem corretamente do que ter que corrigir algum eventual comportamento que foi errado. Então é interessante colocar uns 4 tapetinhos nesse espaço desse cercadinho. Okay. Então assim, acabou de acordar? Leva seu pet já, tenha esse local que está molhado com o xixi dele, ou pode deixar até o cocô, levar o cocô e fala, por exemplo, Totó, xixi e cocô aqui. Certo. Coloca ele ali. Você está afirmando para ele que é ali. Que é ali. E não dando bronca falando que onde ele fez é errado. Mas tem a parte da correção também. Ah, tá. Também existe uma parte da correção. Mas primeiro a gente lembra que eu falei, eu quero que eles acertem. Faça positivo. Exatamente. Então a gente leva até esse local, Totó, xixi e cocô aqui. E coloca ele lá. E outra, os cachorros também dão sinais quando eles estão com vontade de fazer xixi e cocô. Então eles começam a cheirar o local, girar em volta, cheirando. Quando você perceber que seu cachorro está fazendo isso, já pega e já leva ele para esse local. Mas falando sobre filhotes, como eles não têm muito controle assim da urina, às vezes não dá tempo de chegar até o local. São mais ativos também, né? Mais ativos. Para você começar a se adaptar a essa questão de comportamento e tal, é mais difícil. Sim, é importante que a gente pegue esse filhote. É fácil, mas é um pouquinho trabalhoso inicialmente. A cada 40 minutos e leve ele até esse local e fale xixi e cocô aqui. E deixe lá ele um pouquinho. Por que eu falei do cercadinho? Porque ele não tem como sair dali. Você já limitou o espaço. E fica lá com ele. A partir do momento que ele acertou a primeira vez, gente, festa. Muito bom, parabéns. Carinho, pula, brinca. Se você for adepto de dar um petisquinho para o seu cachorro, um petisquinho que seja saudável, o próprio grãozinho de ração pode dar. A gente precisa incentivar. Por quê? Porque aí ele fez a associação que ele acertou. Porque tudo que nossos pets querem é nos agradar. Eles não fazem xixi e cocô no lugar errado para nos afrontar, entendeu? Algumas vezes fazem para chamar atenção, mas daí é um outro capítulo. A gente fala numa outra... A gente já vai chegar lá. A gente chega lá. Mas assim, a gente precisa sinalizar que ele acertou. E é dessa forma que a gente sinaliza que ele acertou. Então, beleza, esse primeiro passo a gente já deu. Aí a gente vai para outra questão ainda se tratando de filhotes. Então, eu vou limitar o meu cãozinho não só para as necessidades, mas também para a adaptação de espaço, certo? Exatamente. Beleza. Depois que eu já fiz essa adaptação, eu começo a apresentar o resto da casa para ele. Aí eu começo a ter um outro problema, que é o problema de roer um móvel, roer um sofá, comer um chinelo e destruir a casa inteira. E aí? Volto ele para aquele quadradinho, como que eu faço para corrigir isso? Então, importante dizer para vocês que esse cachorrinho não é para ele ficar nesse quadradinho, é para ele fazer xixi e cocô no quadradinho, não é para ele ficar confinado ali, tá? Mas antes de trazermos o nosso cachorrinho para nossa casa, o pet para nossa casa, é muito importante que nós conheçamos a espécie que nós estamos trazendo para nossa casa. Então, assim, quando a gente traz um animal para nossa casa, a gente está falando em domesticação. O que é uma domesticação? É a gente adaptar o animal ao nosso estilo de vida, tá? Nós queremos cães obedientes, nós queremos cães bem educados, nós queremos cães que se comportem corretamente, mas a gente também precisa se perguntar quais são as necessidades que esse animal tem para que ele conviva em equilíbrio, para que ele tenha bem-estar, para que ele conviva bem, né? E não é só caminha, não é só casinha, não é só água e comida, não é só ter um abrigo, tá? A gente tem que pensar que os cães, eles descendem ali, a genética dele, a ancestralidade dele, a maioria dos estudiosos falam que eles descendem dos lobos e são animais que eles
vivem na natureza, então eles têm um gasto de energia física e mental muito alto, né? Então, quando nós trazemos os cães para a nossa casa, a gente costuma, na maioria das vezes, oferece um brinquedinho ou outro, muitas vezes nem leva o cachorro para passear. Então, a gente precisa entender que esses animais eles precisam gastar energia física e mental. Deixa eu abrir só um parênteses. Você falou de uma coisa importante, que é a questão de quando você vai adquirir esse animal, você saber o que você está levando para dentro da tua casa. Exatamente. Porque normalmente as pessoas procuram assim, ou eu quero um cão para guarda, para tomar conta do meu quintal, da minha casa, ou vai procurar um cão de porte pequeno. Porém, ele se esquece que cada raça tem um temperamento. Então não significa que é isso que eu vou te perguntar e vamos ver se eu vou tentar ser leigo e claro na minha pergunta. Certo. Eu quero um cão de porte pequeno, beleza. Aí eu vou lá, vejo, procuro na internet, eu acho um criador, tal, não sei o que, achei lindo, maravilhoso. Mas ele é pequeno, ok, né? E o temperamento? Por quê? Mesmo ele sendo pequeno, às vezes eu tenho um cãozinho pequenininho que é muito mais, sei lá, não só na parte de temperamento, em questão da agressividade, mas hiperativo do que um cão grande, né? Então não basta só você querer um cão pequeno, você tem que estudar, né, o comportamento daquela raça que você está adquirindo, certo? Nossa, excelente pergunta. Foi muito bom você ter abordado isso, porque é exatamente isso. A gente precisa, quando for escolher um cachorrinho, a gente saber as características da raça que a gente está escolhendo. Justamente assim, se eu faço parte de uma família que é super esportista, que gosta de correr na rua, que é super energética, eu não posso ir lá escolher um cachorrinho que seja... Se eu quero que um cachorro nos acompanhe, né, a não ser que você queira que o cachorro fique em casa. Se eu quero que o cachorro nos acompanhe, eu não posso escolher um cachorrinho de companhia, de uma raça, por exemplo, o Shih Tzu. Que é tranquilo. Que é tranquilo e que é braquicefálico, vai ter um pouco de dificuldade para fazer um grau elevado de atividade física. Não que não tenha que fazer, tem e deve passear, mas não vai acompanhar esse mais ritmo. Tranquilo. Então essa família deve procurar um cachorro que ele tenha já na genética dele, é uma raça criada, por exemplo, um Border Collie, um Whippet, né, os galgos aí da vida, para fazer atividade com essa família. Uma raça terrier, que é mais ativa ali. Cães caçadores, né? Então eu acho que as famílias elas têm que buscar e também saber o temperamento do cachorro, né? E mesmo sabendo o temperamento do cachorro, numa ninhada, né? Existem cachorros com temperamentos completamente diferentes. Então, por isso que eu acho importante, assim, ir até o criador, pedir para conhecer o ambiente lá, o local que ele está, conhecer o pai e mãe desse filhote, conhecer a interação com os irmãos, verificar se esse pet já apresenta alguns sinais, assim, que ele está demonstrando medo, porque se o pai e a mãe ele já começa a demonstrar medo para o filhote, são comportamentos que o filhote muitas vezes já pega para ele. Ou né? se ele é mais ativo, né? Se ele se destaca mais na ninhada. Porque chamar um profissional também que... Isso que você falou é interessante porque assim, por exemplo, eu sou filho e tenho meu irmão da mesma mãe. Exatamente. Mas nós somos completamente diferentes. Eu penso completamente diferente do meu irmão, eu tenho condutas completamente avessas do meu irmão, sendo filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Ou seja, por mais que você tenha essa educação, né, puxando agora para nós humanos aqui, exatamente, por mais que você tenha, você já nasce com caráter, você já nasce com temperamento. Personalidade no caso dos seres humanos. Né? A mesma coisa o cãozinho. Exato. Né? Por mais que você vai educar tal, você já vai identificar dessa forma que você está falando, indo até o local, conhecendo, vendo, né, um pouco daquela rotina, como que você vai ter que educar. Porque exatamente, você já vai ter uma noção se ele é mais tranquilo, se ele é mais ativo, ou se realmente condiz com o que a raça falou, ou o que o criador falou, né? Isso. Se possível, leva um profissional, tá? Especialista em comportamento animal, para ele fazer essa análise, tá? Porque é muito importante, ele vai fazer alguns testes e vai ali verificar se esse cachorro tem um pouco do perfil da sua família ou não. Porque a gente verifica que até cães de serviço, né? Que acompanham aí pessoas que são tem um perfil adequado, por mais às vezes que eles passam por um treinamento de 2 anos sendo preparados para isso, às vezes chega no final e eles não são selecionados
para realmente trabalhar com aquilo, justamente pelas características, pelo temperamento, pelo perfil, para aquilo que eles serão, que eles trabalharão, que eles executarão. Então é muito importante isso. E aí digo mesmo, né, se a pessoa também é uma pessoa com um perfil muito tranquilo, presta atenção, por mais que a pessoa ache o cachorro lindo, a minha família é muito tranquila, mas ninguém gosta de sair, ninguém gosta de caminhar, ninguém nem gosta de levar o cachorro para passear. E olha que levar o cachorro para passear precisa levar e todos os dias, tá? Tem uns que precisa levar muito, muitas vezes e por bastante tempo, outros menos, mas precisa levar o cachorro para passear. Mas se a família é muito tranquila e ela pega um cachorro muito agitado, aí a gente vai causar um certo desequilíbrio dentro dessa família. A gente não quer que comece uma relação dessa forma, né? A gente não quer que a família chegue depois e fale, nossa, mas era tão bonitinho, né? Veio comigo quando eu fui lá buscar, quando eu fui adquirir, mas assim, olha, agora a gente não consegue se entender porque ele não para de correr dentro de casa, ele está destruindo tudo. Ele não para de jogar bolinha pra mim. Eu tenho tutores que falam assim, eu tenho um border collie e ele fica o dia inteiro jogando bolinha pra mim, eu não sei o que eu faço, porque ele não deixa eu fazer nada. E aí eu explico, mas você tem que gastar a energia desse cão dessa forma, daquela, ele tem que passear. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não gosto. Então, acho que o primeiro passo aí, antes de trazer o cachorro para casa, é realmente já verificar se as características desse cachorro têm a ver com aquilo que a sua família... Com a sua rotina. Com a rotina, com a sua família. Tem que casar as expectativas aí. Então, beleza. Aí eu já fiz tudo isso. E aí agora eu vou entrar nessa questão que eu te perguntei. Começou a destruir tudo. O que eu faço? Então, antes do seu cachorro começar a destruir, né, eu já vou dar um preventivo aqui. Prepara, ele tem que ter um espaço na sua casa que seja dele, né? Quando a gente fala em filhotes, a gente fala assim... Lembra que eu falei de liberdades e restrições? O filhotinho ele precisa estar um pouquinho mais restrito para ele aprender ali no ambiente dele a brincar, porque assim, o cachorro não é que ele quer destruir a tua mesa, que ele quer destruir o teu sofá, não, ele tem a necessidade de morder, ele tem a necessidade de gastar energia. E se você adquirir os produtos, os brinquedos certos para ele roer, o filhote ele troca os dentes, então ele tem inflamação na gengiva, dá aquela loucura de coceira, de inflamar. Então se você adquirir os brinquedos certos para ele roer, para ele morder, brinquedos interativos para ele gastar a energia dele, inserir passeios já desde cedo, depois a gente entra na fase da questão da vacina, quando pode, quando não pode, né? Que o filhote pode ir para a rua ou não. E manter ele ali no espaço um pouco mais restrito e ele entendendo que assim, olha, isso aqui você pode, tá, morder, isso você pode brincar. Quando você for levar ele para esses outros lugares, ele já entende que eles têm as coisinhas dele, né? Agora, se você chega na sua casa e você já solta... Já apresentou tudo? E ele também não tem as ferramentas adequadas para ele, aí realmente vai ser muito complicado. Ele vai sair fazendo xixi, cocô em todo lugar... Ele vai sair mordendo tudo porque ele tem uma necessidade, não é porque ele quer te provocar, não é porque ele faz de propósito. Gente, o cachorro não pensa como a gente. Eles têm as necessidades dele e nós temos que estar atentos para atender as necessidades deles. Então, basta eu suprir essa necessidade com um brinquedo ou com algum material. Obviamente que você não vai fazer qualquer coisa e não vai pegar qualquer brinquedo, né? Tem que ser um brinquedo para pet. Tem que ser um brinquedo comprado numa loja, tudo bonitinho. Estou falando besteira? Não. Porque às vezes a pessoa pode falar, então tá, vou dar um bonequinho de borracha, às vezes o cão tá mastigando ali, acaba ingerindo aquilo e aí pode prejudicar. Se você pega um brinquedo para pet, tem outras coisas ali, o material é outro, enfim, isso daí não vem ao caso, mas eu supro então com brinquedos, com materiais que eu possa interter ele para que ele distraia para outras coisas, é basicamente isso, certo? Exatamente, sejam muito seletivos. Hoje, assim, do meu conhecimento, o mercado não trabalha mais, as grandes lojas não trabalham com materiais que não sejam atóxicos, tá? Mas é importante você já ver qual que é a força da medida do seu filhote desde pequeno. Porque tem cachorros que você de cara vai ver que ele adora uma pelúcia e não destrói a pelúcia, ele fica lá brincando, mordendo.
Outros que o brinquedo de borracha tem que ser super resistente, não pode ser uma borracha mais fininha. Outros assim, brinquedos de nylon. Eles em geral gostam muito de brinquedos de nylon, porque é super resistente, vai demorar um tempão para eles roerem aquilo. E tem vários formatos. Hoje no mercado tem saborizados, com sabor de carne, menta, frango. Então assim, invistam em brinquedos de qualidade, né? Em termos também de oferecer refeições em comedouros interativos, é muito legal, porque a gente precisa entender que assim, os animais quando eles estão na natureza, eles saem para caçar os seus alimentos. Então assim, quando a gente chega dentro de casa, a gente tira um desafio para eles que é bacana. Às vezes o tutor fica preocupado que ele fala, poxa, mas eu vou dificultar a forma do meu cachorro se alimentar. Não, ele precisa gastar energia até na hora que ele vai se alimentar. Então, depois que a gente faz a questão do manejo alimentar, que é estabelecer horários corretos para ele se alimentar. Então ele já está, por exemplo, o filhote se alimentam 3 vezes ao dia, ele está se alimentando direitinho, de manhã, de tarde, à noite, em horários determinados. Ele já desenvolveu o apetite mental, que a gente fala, o cachorro ele já tem fome naquela determinada hora. Então você já pode começar a alimentar ele numa pet ball, num Kong, em brinquedos interativos, porque ele também vai estar drenando a energia dele. E quanto mais eles drenam a energia, menos eles vão fazer coisas que eles não podem. Porque a gente tem que pensar assim, cães ociosos são cães, eu costumo brincar, eu falo com meus clientes, eu falo nas minhas lives, eu falo nas minhas palestras. Cães ansiosos, ociosos, são cães que eles vão procurar assunto, eles vão buscar assunto. Então assim, se o cachorro acordar e ele olhar para cima, o que eu vou fazer? Ele não tem nada para fazer, ele vai roer o pé do seu sofá, ele vai procurar. Então assim, dê para ele aquilo que ele possa fazer. E mais importante também, porque às vezes a gente vê que o cachorro está sendo assertivo, ele está fazendo tudo certinho, mas a gente fica quieto, né? Aquela coisa, tá fazendo certo e fica quieto. Tá mais que obrigação. Gente, sinaliza. Lembra que eu falei, os cachorros eles precisam saber que a gente está feliz, que eles estão acertando, eles precisam entender, olha, isso eu posso fazer, aquilo eu não posso. Então, à medida que ele está fazendo certinho, que ele está interagindo, mordendo o brinquedo que ele pode, tem que ir lá e reforçar positivamente, fazer um carinho, elogiar, brincar com ele. Outra coisa também que eu vejo que é muito... O tutor vai lá e ele entrega o brinquedo. Então, pessoal, não é só jogar o brinquedo para o cachorro. Às vezes nós, tutores, somos leigos, não entendemos, né? Por isso que nós, como educadores e adestradores, estamos aqui para ensinar também. Mas tem a pessoa que vai te vender o brinquedo e que vai te ensinar. Então é importante você estimular o cachorro. Às vezes tutores chegam para mim e falam assim, meu cachorro não brinca, ele não sabe brincar. Aí eu chego na casa, estimulo o cachorro e o cachorro começa a brincar. Então precisa estimular o cachorro, precisa ensinar ele a brincar com aquele brinquedo. Então vamos colocar que assim, até esse período, a gente ainda está falando de filhote. A maior responsabilidade de todo o comportamento, de tudo que o meu animal vai fazer é minha. Sim. Vamos conversar, gente. Se você adquire um animal, se você escolhe ter um pet, você concorda que a educação está nas suas mãos? E mesmo eu como adestradora, eu como educadora, eu vou te auxiliar, mas eu vou passar um tempo com você? Que na verdade, eu gosto de fazer uma comparação trazendo para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Então é a mesma coisa, a pessoa pegou um filhote de cãozinho, de gato, o que quer que seja, é a mesma coisa de uma mãe recém-nascida, né? Ela tem que ensinar ele a amamentar, ela tem que dar no ritmo certo ali e tal, não sei o que, aprender a entender quando ele está com cólica ou não, a mesma coisa que o seu pet. E vocês, no caso, é quando o animal já está, a criança já está saindo ali para a alfabetização que vai para a escola. Exatamente. A educação básica veio de casa. O resto é a escola que é para ensinar para a vida. Uma coisa para vocês. Então, eu acredito que o tutor ele tenha que ter essa base, né? De educar onde que o animalzinho pode se comportar, criar uma rotina para ele. E aí, caso ele não consiga se adequar, ele chama um especialista para que venha com as técnicas e, na verdade, conscientize o tutor do que o animal está fazendo. Olha, eu cada vez mais, assim, eu tenho recebido contatos e eu começo a... Pessoas antes de adquirir o animal, pessoas que falam, olha, meu animal ele vai chegar daqui, meu cachorrinho vai chegar daqui um mês e eu já gostaria de contratar seus serviços.
Legal. Porque a gente sabe que a vida das pessoas é muito corrida. Então assim, a pessoa ela trabalha e ela não faz porque ela não quer. E ela também não faz porque ela não sabe como fazer. Sim. Então qual que é o papel do adestrador e do educador canino? É ser um facilitador dessa comunicação. E, na verdade, isso é mais interessante porque ao invés entra lá no que você falou no começo, que é começar já com o positivo e não te acionar quando já tem um problema para você corrigir. Quando eu me antecipo, que eu faço essa prevenção, olha, eu já estou adquirindo um filhotinho da raça tal, ou um vira-latinha tal, não sei o que, mas eu vi que ele é assim, eu queria que você... É diferente, porque você já vai vir com os seus métodos, com as suas coisas, e já educando o que ele não sabe. Exatamente. Do que ele ser reeducado, né? E aí tem que passar por todo um processo de adaptação, tanto do animal quanto do tutor. Sabe o que acontece, Júnior? O comece certo, né? É muito comum as pessoas algumas pessoas deixarem desenvolver problemas comportamentais ou não ser seletivo em relação ao treinador que vai contratar. E aí o animal ele acaba desenvolvendo problemas comportamentais seríssimos, traumas, e aí vira uma questão muito grande. Kelly, mas tem como resolver? Tem como resolver. Mas assim, se você pega esse animalzinho com HD zerado e você ensina tudo da forma correta, desde o início, beleza, você vai ter um cachorro em poucos meses super educado, você vai conviver super bem dentro e fora da sua casa, vai ser uma beleza receber visitas, você vai ter, muita paz, muita tranquilidade. Você vai poder levar seu cachorro aonde você quiser, porque hoje cada dia mais tem lugares pet friendly, então você vai poder levar seu cachorro onde você quiser. Mas se você não educa, se você não sabe, se você não vai atrás, ou se você contrata uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo, depois você vai ter o retrabalho, e esse retrabalho coloca aí 3 vezes a mais de tempo, porque quando você gera um comportamento que é disfuncional, ainda mais se for um medo, um trauma, para um próximo adestrador tirar isso aí, vai ter que ter muita paciência, porque não é o tempo do adestrador e não é o tempo do tutor, mas é o tempo do animal. Então vamos lá, só para a gente andar aqui. Uma outra pergunta que também me fazem muito, que é a seguinte: meu cãozinho é super comportado, é super educado, tal, não sei o que, mas quando eu saio de casa ele vira um terror. Late o dia inteiro, enquanto eu não chego, destrói tudo, faz tudo fora do lugar. O que está errado? Como que eu vou educar ele em um momento que eu estou ausente? Tudo começa com essa questão que a gente está falando aqui, de saber suprir as energias, a necessidade que os cachorros têm de gasto de energia física e mental. E também entender que o cachorro, embora hoje seja um membro da nossa família, as minhas também são, eles são animais, eles são cachorros, eles não são seres humanos. Em muitos momentos eles vão poder estar com a gente, outros não. Então a gente precisa treinar os nossos animais, fazer pequenas saídas e voltar sem muita importância. Então assim, é muito comum pessoas saírem para ir trabalhar ou saírem para ir passear e chega pro pet e fala assim: olha, você vai ficar bem? A mamãe já volta, viu? Olha, fica bem, tá? Não chora, tal. Gente, se o seu cachorro ele tiver um pinguinho de ansiedade ou se ele não tiver, se você faz isso, você acabou de desmontar seu cachorro. Ele já entendeu isso. Ele já entendeu, porque os nossos cachorros eles são como esponjas. Eles absorvem a nossa energia. Se a gente estiver legal, eles estão legal. Se a gente não tiver, eles não estão. Se a família tá um quebra-pau, tá aquela desarmonia, ele fica desequilibrado também. Então assim, vai sair, pega sua bolsa, deixou seu cachorrinho com água, ele já foi alimentado, ele tem lá, ele tem que ter o cantinho dele lá com os brinquedos dele, que ele possa interagir. Deixa um Kong recheado para ele, para a hora que você for sair. Pega sua bolsa, Totó, tchau, fechou a porta e sai. Curta e grossa. Curta e grossa. Voltou, Totó, oi, cheguei. E sai. Entra na sua casa tranquilamente e vai para o seu quarto. Se o cachorro está pulando em você, não reforce esse comportamento dele estar pulando. Porque toda vez que ele vem e pula e você fala: ai, vem cá, meu lindo, você está o quê? Reforçando. Tudo que a gente reforça, aquilo aumenta. Então a gente não pode reforçar um comportamento que a gente não quer. Então, para ele, quando ele chega, que
que ele tem esse comportamento e eu retribuo para ele, é uma festa. Pra Se ele eu você não tá dou reforçando. atenção, eu dou um desprezo e ele vai entender que não, e aí... Por depois isso eu que é faço. bacana o cachorro passar sim por um processo de educação e adestramento, porque se ele já sabe alguns comandos básicos, por exemplo, como senta e o fica, quando você volta você fala assim, Totó, senta. Ele já senta e aí você vai cumprimentá-lo e não ele ficar pulando em você. É muito diferente. Então ele entende o quê? Que ele só vai receber o teu reforço positivo, o teu carinho, quando ele se comportar bem. Porque daí a questão o que vira? Quando chega a visita, todo mundo fica pulando em tudo quanto é visita, Verdade. derruba idoso, criança se assusta, vira um transtorno depois. Depois você não consegue nem receber visita na sua casa, né? Isso que eu tô falando é o que os tutores me passam, tá? Então é muito importante a gente sinalizar para os animais assim. Faz saídas tranquilas, mas se a pessoa pergunta assim, mas o meu cachorro já sempre chora, já está super acostumado com isso, ele tem brinquedo, eu não sei o que eu faço. Começa a fazer pequenos treinos. Então o que você faz? Faz dessa forma, pega a sua bolsa, Totó, tchau, sai, fica 1 minuto fora. Volta, entra, normal, sem fazer festa, ele vai entender que você sai, você volta e nada aconteceu. Depois aumenta para 2 minutos, depois aumenta para 5 minutos a tua ausência, depois aumenta para 10 minutos. Não vai sair você de vez e já ficar 10 horas fora da sua casa. Então assim, você, mesmo que você tenha essa rotina de sair constantemente e se manter ausente durante um período muito longo, você também consegue, em um determinado período de folga, mostrar para ele que aquela sua saída tem um retorno. Mesmo Você que faz um curto, treino. E depois você vai aumentando para ele entender, quando você precisar espaçar, que você vai voltar. É isso? Tudo é um treino. Ele tem que entender que você vai sair, você vai voltar e ele vai ficar bem do jeito que está. Entendi. Mas para isso não vai ser uma saída longa. Existe um treino de fazer saídas curtas. E aí, com a medida do tempo, você vai aumentando. E como que você vai aumentando esse tempo? À medida que ele vai respondendo bem. Entendi. Tudo Então é você treinável. saiu, viu que ele ficou ali, se comportou, não fez escândalo, tal, não sei o quê. Beleza. Você espaça um pouquinho mais, não foi, você volta. No outro você já fica um pouco mais e assim sucessivamente até parar de ter reclamação, porque normalmente você está ausente, a reclamação vem do vizinho, vem de quem mora Uma coisa perto. muito importante, gente, que isso que a gente está falando se chama ansiedade de separação. Quando os tutores eles saem de casa e os cachorros eles têm comportamentos que são diferentes daqueles comportamentos que eles têm quando estão com a gente. Então é importante também quando vocês estejam dentro de casa com seus pets, vocês acostumarem eles a estarem em ambientes separados com vocês dentro da sua própria casa quando vocês estão lá. É muito importante, isso faz parte desse treino. Porque tem cachorro que é chicletinho, né? Onde o tutor tá, ele tá no pé, parece uma sombra. Ah, mas ele não fica. Lembra que eu falei antes? Ele tem que ter um ambiente que seja dele, um lugar que ele chame só dele. A gente não gosta de ter um lugar que é nosso? Nossa cama, nosso quarto, nosso espaço. Cria um ambiente para esse cachorrinho, a caminha dele, com os brinquedos dele, que ele fala, pô, que gostoso, agora tá calor, tá frio, agora eu quero descansar, eu vou lá pro meu cantinho e aqui é meu paraíso. Gente, eu treino isso com os cachorros, e os tutores me falam que o cachorro vai dormir na caminha dele, fica ali no quartinho dele, ou se é na varanda, ou seja onde for, na lavanderia. Mas ele relaxa. Ele fica de boa, porque nós somos também responsáveis por causar esse tipo de ansiedade com os nossos cães. Então vamos primeiro dar aquilo que eles necessitam, tudo volta naquela questão de suprir as necessidades, ensiná-los a brincar e fazer esses treinos. Toda vez que eles ficarem ali na caminha deles, bonitinho, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, vai lá, reforça, faz um carinho, vai reforçando positivamente isso que eles estão fazendo, para eles entenderem que vocês estão gostando. E quando eu vou passear com o meu cãozinho, e aí eu tenho 2 problemas. Ou o meu cãozinho trava, e aí ele não sai de jeito nenhum, ou você tem aquele que é o manda-chuva, né? Que sai voando se for um cachorro Ele de te porte leva. grande, ou mesmo pequeno, que ele vai se enforcando ali, mas ele quer ir no comando. Como corrigir essas 2 situações? Porque você tem, acredito que um seja ansiedade para sair e o outro seja medo. São 2 traumas. Então,
O que a gente precisa ficar muito claro é que todo treino de passeio, ele começa dentro, pega o pet e já leva ele para a rua de primeira. É tudo muito diferente da rua. O pet está lá dentro da casa, quietinho, às vezes o criadouro dele é no meio do sítio, no mato, um lugar sossegado, a gente vem aqui para a rua, coloca numa avenida. Barulho, pessoas. Então, primeiro assim, a gente precisa, existe um treino que eu costumo fazer que é a dessensibilização à guia. Primeiro ponto, o cachorro entender que a guia, porque tem cachorros que morrem de medo da guia, que nem aceita pôr a guia, já trava ou nem deixa colocar a guia. Então, o primeiro treino de dessensibilização à guia. Depois que o seu cachorro já aprendeu alguns comandos, que é muito importante o cachorro já ir para a rua com comandos de obediência. O senta, o fica, o place, que é o no seu lugar, e o vem. É muito importante os cachorros já saberem esses comandos. E aí você começa a treinar o passeio dentro de casa. Não, mas eu não vou sair, eu coloco a coleira, a guia e não vou sair. Não, você vai treinar várias e várias vezes dentro da sua casa, fazendo associações positivas, indo para várias direções, para vários locais. Não é ele que vai te levar, mas é você que vai levá-lo. Então você vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás. E a guia nunca pode estar tensionada, esticada. A guia tem que estar sempre frouxa. Tem que ser dessa forma esse tipo de treino. Tem que ser feito muito A guia, na verdade, ela vai ser só um controle, mas ele tem que te acompanhar ali normal. A guia é uma troca de energia, como se a gente estivesse dando a mão para esse cachorrinho, pegando na mão de uma criança. A gente não na patinha dele e levá-lo, mas a gente consegue segurar a guia. Mas ele tem que entender que ele acompanha os tutores e não os tutores acompanham ele. E aí, mas o meu cachorro ele trava na rua, mas se você fizer isso dentro de casa, cada um passinho que ele der, você der um reforço positivo, você der um petisquinho, você der um carinho, ele vai andar. E também passeios curtos, né? Então, por exemplo, se é um cachorro, olha eu já roubando as suas técnicas aqui, mas vamos lá. Se é um cachorro que é travado, o que eu faço? Não adianta eu sair arrastando ele pela rua inteira até a esquina. Pode. Então, eu simplesmente, abro o portão e vou para fora do portão, certo? Ele vai ver que não aconteceu nada e eu volto pro portão ou não. Não tem nada a ver. Um cachorro tem, cachorros que têm muito medo da rua, né? Inclusive, alguns treinos que eu fiz com pets, que são meus alunos, eu desci primeiro no prédio com o cachorro no colo e dando só a volta. No colo? No colo. Só para ele se situar Mas no cachorros ambiente. com problemas seríssimos, assim, de chegar pessoas na casa e o cachorro fazer necessidades na casa inteira, de soltar o intestino. Traumas, assim, de medo. Então, primeiro descer com o cachorro, andar lá atrás na parte do parquinho, nem levar no portão. E aí, numa outra oportunidade, levar o cachorro próximo ao portão. Então, gente, são etapas, existem etapas. O que a gente acha, muitas vezes as pessoas acham que tem que ser assim, vai a fórceps, não dá, tem que ser Quanto etapas. mais eu forçar, mais trauma eu acabo criando. Você cria um trauma, né? E você não vai ter o resultado que você espera. Então, o treino de passeio começa dentro da sua casa. O seu cachorro, para você experimentar levar ele para a rua, você tem que treinar, tudo que for ensinar tem que ser num ambiente neutro, um ambiente que seja assim, que ele não vai se distrair, que aquilo que você está ensinando não vai concorrer com outros estímulos. Se você quer ensinar alguma coisa direto na rua, não dá, porque ele vai estar concorrendo com outros estímulos. É a mesma coisa a gente estar numa faculdade aprendendo alguma coisa e de repente entrar um monte de galera correndo na frente do professor, ninguém vai prestar atenção em nada. Então, Verdade. é a mesma coisa tentar ensinar alguma coisa para o cachorro na rua. Então treina esse passeio, ele te acompanha para todo lado. Se o cachorro deu 2 passinhos e antes ele não dava, reforça positivamente, dê um petisquinho, fala parabéns, agrada, faz uma voz agradável para ele, mostra que ele está acertando. E aí, essa chegada muitas vezes você vai levar até a porta, até o portão só, e vai voltar. Para ele ver que está tudo bem, que nada vai acontecer com ele. Então, na verdade, tudo isso que a gente falou só depende da gente, né? E é aquilo que você falou, quando eu não tenho conhecimento, quando eu não tenho a técnica, eu vou procurar um especialista para facilitar o meu trabalho e também me educar a como lidar com o meu cão depois.
Exatamente, eu não vejo, eu vejo hoje, assim, hoje e sempre os amores, né, pelos cães, eu não vejo que nenhum tutor quer fazer alguma coisa para gerar um trauma no seu cachorro ou para errar, não. Eu vejo todo mundo fazendo tudo querendo acertar, só que às vezes... Por ignorância. Por quê? Porque a forma de comunicação dos animais é uma forma praticamente instintiva. A nossa forma de comunicação, que é a forma do ser humano, é uma forma muito mais complexa. A gente tem a forma emocional, a forma intelectual, a forma instintiva também, a espiritual. A gente tem várias formas de comunicação. Agora eu te pergunto, é mais fácil a gente aprender a forma que eles se comunicam ou eles aprenderem a forma como a gente se comunica? Eu acho que eles aprenderem a forma que a gente se comunica. Não. Não? Já tô errado. A gente aprender a forma como eles se comunicam. Tem razão. Então eu vou te perguntar de novo, é mais fácil pra você cortar, pra ficar bonito. É uma forma só de se comunicar, que é instintiva. Verdade. E nós temos mais outras formas de se comunicar. Eu comi tanta bola porque é mais fácil realmente, porque eu vou pelo comportamento dele. É mais fácil nós entendermos a forma como eles se comunicam, eles entenderem a nossa. Sim, porque eles têm expressão corporal. Então, quando a gente chama um especialista, no caso um adestrador, um educador canino, o que esse profissional faz? Ele traduz, ele é um intérprete, ele fala, olha, o seu cachorro, ele está fazendo isso por causa disso, o seu cachorro, se você fizer isso... E assim, é impressionante, em uma aula o cachorro já muda a expressão, assim, já... Mas antes, nunca que meu cachorro ia fazer isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, normalmente, quando o tutor te procura, que você vai, te liguei lá, pelo amor de Deus, vem me salvar, meu cachorro é um virado no Tasmania aqui, destrói toda a casa, não sei o que e tal. Quando você chega lá, que você, obviamente, você vai até o local, tal, não sei o que, condiz com aquilo que o tutor falou, ou na maioria das vezes é ele que não está enxergando o que o cão quer dizer? Olha, muitas vezes condiz, mas eu sou muito criteriosa, eu faço uma anamnese. O primeiro passo, assim, antes de começar qualquer treino, eu faço uma consulta comportamental. E nela eu identifico, assim, muitas coisas que o tutor nem enxergou. Mas por quê? Porque eu tenho a parte técnica. Então eu faço uma anamnese detalhada e muitas vezes aquilo que o tutor está falando realmente bate, algumas vezes não, mas a grande maioria das vezes sim. E além disso eu falo, mas além disso que está acontecendo, o seu cachorro está apresentando sinais de possessividade, que seria a guarda de recursos, ele está começando a apresentar sinais de reatividade, ele está apresentando... mas o meu cachorro faz isso quando eu saio, tá vendo? Ele já está com um pouco de ansiedade de separação, ele já está com um pouco disso. Então, assim, se a gente não começar a trabalhar tudo isso, isso vai virar uma bola de neve. Você deu uma entrevista, né? Além de você estar estudando o comportamento do animal, você está tirando informações do tutor. E interagindo, né? Agora, quando é online, as pessoas interagem e eu estou observando. Então, eu interajo, as pessoas interagem, eu preciso saber como que está a rotina, porque se a rotina desse cachorro também não está organizada, a cabecinha dele também não está organizada. Com certeza. Então, a rotina dele tem que estar organizada também. Então, já desde a primeira consulta comportamental até a primeira aula, quando a gente inicia os treinos, o cachorro já está diferente. A gente já nota, sim, a diferença. Já é outra coisa. E deixa eu te falar, eu vou te fazer um desafio aqui. Na verdade, não um desafio, eu vou te pedir uma demonstração. A gente está com duas bebezinhas aqui e eu queria, já que a gente está num ambiente aberto e completamente movimentado, a maneira correta de passear com o cão. Mais um programa Dica Animal chega ao fim, espero que vocês tenham gostado. Hoje vocês tiraram todas as dúvidas de comportamento, adestramento e mais, aprenderam a entender o seu pet. Não é isso que quer? É isso aí, pessoal. A chave de tudo é saber se comunicar com o seu pet. Se você souber comunicar, você vai ter o melhor do seu pet para você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tá? Eu fiquei muito feliz. Quando você quiser, a gente faz outras, porque é assunto assim que dá pra gente falar muitos dias. Muito obrigada, pessoal, pela sua audiência. Espero poder ajudar e o meu objetivo é que vocês tenham a melhor convivência com o pet de vocês.
Beijo pra vocês e Mas até antes mais. dela se despedir, quem quiser te achar, como é que faz? Pessoal, vocês podem entrar no meu Instagram, tá? Que é @quequevaz.sucessopet. Também vocês podem entrar em contato comigo pelo meu site www.sucessopet.com.br/educacão. Facebook também, Quequevaz, Sucesso Pet, Educacão. E pelo meu telefone também, Fica à vontade. 11 98266 3597. Eu faço atendimento presencial em alguns bairros de São Paulo, mas eu também dou aula de adestramento e de educação canina online. E é perfeitamente possível fazer esse trabalho online. A gente tem tido resultados excelentes.